No ar, Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Com vocês mais uma vez, Pedro Rodrigues. Peço que me sigam nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, é só Pedro Rodrigues Produtor. Tem bastante conteúdo lá, vocês vão gostar. E hoje estamos recebendo aqui Alexandre Monteiro. Olha só, que alegria de recebê-lo aqui, essa pessoa maravilhosa. Eu que agradeço, Pedro, o convite. Vai falar um pouco com a gente sobre a profissão dele, né? Isso. O Alexandre, na verdade, faz pilates, é isso? Isso, Pedro. É aquele que tem aquela bola, né? Atendimentos com pilates. Aquele que dizem que tem aquela bola, se quer dizer, né? Não tem a bola? Não, não tem a bola, não tem a bola. Então, estamos encerrando por aqui mais um Faladoria, porque eu queria que tivesse a bola. Não tem a bola, então vamos encerrar por aqui. Mentira. Aqui é só bola murcha. Mas que decepção, eu pensava que todo pilates tinha que ter a bola. Não, isso foi um momento na história do Pilates, na história recente do Pilates aqui no Brasil, e que, principalmente nas grandes academias, nas academias de rede, teve uma associação daquela bola grande, né, com o método Pilates, mas aquela bola não faz parte do método Pilates. Nem o Pilates faz parte daquela bola. Não tem... Nem o Pilates faz parte daquela bola. Mas diz uma coisa pra mim, Alexandre. Quando você era criança, que perguntava assim, o que você vai ser quando você crescer? Você falava assim, eu vou ser professor de Pilates. Ou não? Não. Quando eu era criança, eu achava que ia ser astronauta. Ia pra Lua. Eu sempre fui muito ligado ao movimento, então uma época achei que ia ser jogador de futebol. Já tem mais a ver, né? É esporte, né? Sim, mas eu acabei... Durante muito tempo eu fiquei numa busca para saber o que eu ia fazer profissionalmente. Eu tive uma infância muito rica de movimento. Eu aprendi muito cedo, por exemplo, a andar de bicicleta sem rodinha, né? Porque elas tinham rodinha ainda, né? E não tinha esse estímulo que tem hoje. Então eu tinha as mãos todas machucadas, porque eu não sabia frear, sabia só pedalar, e sempre batia com a bicicleta na parede. Você foi uma criança acelerada. Não, acho que não acelerada, mas eu fui uma criança que movimentou bastante, né? Principalmente nos locais que eu morei, me proporcionaram uma vivência de movimento muito grande. Sempre foi ligado com essa questão do movimento, assim. Sempre. E eu fiquei naquela busca, naquela fase que a gente está na adolescência para fase adulta, para saber o que vai fazer profissionalmente. E sem querer eu descobri, escutando rádio, que eu podia fazer educação física. Então eu acabei me profissionalizando como educador físico. Você não sabia que existia a profissão de... Eu sabia, mas isso não passava na minha cabeça. Você devia ter o quê? Uns 16, 17 anos? Não, eu tava com 18, 19 anos ali. Pela faixa ali, né? Isso. Quando a gente tem que meio que decidir o que vai ser, né? Quando crescer. Você sabe que a Elise, minha esposa, que é pedagoga, ela fala que é errado a gente perguntar pra criança o que você vai ser quando você crescer, né? Porque quando eu crescer eu já sou alguma coisa agora, né? Sim, é verdade. Preciso crescer pra ser alguma coisa. Fica uma expectativa muito grande dos pais, né? Uma pressão muito grande, é verdade. Por isso que eu brinco assim com isso, com você, o que você vai ser quando crescer, mas na verdade você já era um jovem adulto, né? Tava saindo da adolescência ali, mas tinha que optar por uma profissão. Sempre foi ligado com o negócio de movimento e tal. Você falou educação física. Exatamente, foi esse o processo. Eu estava muito envolvido na época que, durante alguns anos da minha vida, eu fui da capoeira. Você jogou capoeira? Muitos anos, assim, mais de 20 anos na capoeira. E eu estava envolto nesse universo e, de repente, as coisas se coincidiram. Eu descobri que eu poderia fazer educação física, estava na capoeira, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então... Mas você não foi influenciado por aquele filme que passava na sessão da tarde, não, né? Não, aquele filme foi depois, veio depois que eu já estava na capoeira. Todo mundo, mais ou menos da nossa faixa etária, assim, assistiu esse filme e queria ser capoeirista nessa época, né? Não, mas a minha história veio antes, um pouquinho antes desse filme. Entendi. E aí você estudou educação física e acabou se especializando no negócio do Pilates. O que é o Pilates, na verdade? É uma ginástica?
Isso veio 10 anos depois que eu estava formado. Já tem um tempo, aí tem uns 25 anos que eu me formei em educação física. Precisamente 25 anos. E depois de uns 10 anos que eu atuava na área, mas eu atuava na área muito relacionado à escola, né? Então eu participei muito da educação escolar, educação formal. Uhum. E aos poucos eu fui descobrindo que eu gostava de cuidar das pessoas. Ah, legal. E daí eu me interessei, eu praticava, eu continuava fazendo meus movimentos, né? Relacionados com a capoeira ainda e não relacionados. E daí eu comecei a descobrir o yoga e comecei a descobrir o Pilates, comecei a me interessar. Então eu busquei fazer uma formação, né? Lá pelos idos de 2010, mais ou menos. Você foi se especializar. Isso, daí eu fui fazer uma formação no método Pilates. Entendi. Mas o que é o Pilates? Pra quem assim como eu, que não entende nada dessa parte de... É uma ginástica? É um condicionamento físico? O Pilates, quando foi criado, ele foi criado pelo Joseph Pilates. E ele era um cara que tinha uma vivência também de diferentes modalidades. Tá. E com o advento da guerra, ele era um prisioneiro de guerra alemão na Inglaterra na Primeira Guerra. E lá ele ajudou muitas pessoas com as práticas dele. Ele queria que todo mundo fizesse as práticas dele, que continha elementos de respiração, de movimentos, né, das coisas que ele praticava. A partir daí, ele começou a adicionar molas nas camas das pessoas que ele queria atender. Ele desenvolveu um método. Em estúdio, o primeiro método que ele desenvolveu foi um método de solo, né, o Pilates de solo. E depois ele desenvolveu os equipamentos. O Pilates, hoje é usado para diferentes coisas. Ele é usado para uma reabilitação. Tá. Ele é usado para o condicionamento físico. Existem vertentes diferentes do Pilates. Tá. E para mim, hoje, eu uso o Pilates para recuperar padrões funcionais de movimento das pessoas, não para reabilitá-las, porque como eu sou educador físico, eu não posso pegar uma pessoa que está com um processo inflamatório, por exemplo, e atendê-la. Então, quando passa esse processo inflamatório, ela precisa recuperar os movimentos, se adequar, condicionar o físico dela, daí eu entro com os meus atendimentos. Por exemplo, uma pessoa que caiu de bicicleta, fez um corte no joelho. Aí precisou tomar ponto, costurar o joelho ali, não pode movimentar o joelho. Aí depois que sarar isso daí, o joelho ficou muito tempo sem movimentar, vai precisar reabilitar o joelho. Sim. É o caso, não? Então, tudo depende. Se houve um comprometimento articular, primeiro precisa ser refeito, entre aspas, né, essa articulação, uma recuperação. Tá. E se a pessoa está com dificuldade, por exemplo, de fazer uma extensão do joelho ou uma flexão do joelho, o Pilates pode entrar para poder assessorar a pessoa na recuperação desses movimentos. Entendi. Então, pessoa com mais idade, pode fazer Pilates ou não? Pedro, pessoas com mais idade, com menos idade, devem fazer Pilates e digo mais, acho que devem fazer exercícios físicos, né? Já há muito tempo, a prática de exercícios físicos ela é muito pesquisada. Não sei como está hoje, mas há alguns poucos anos atrás, o exercício físico era o maior tema pesquisado nas academias do mundo inteiro. Então, dentro das universidades, era o tema mais pesquisado. O benefício dos exercícios físicos não são direcionados somente às pessoas que têm mais idade, como eu disse, também a todos os públicos. As pessoas que têm mais idade, lógico que com o passar do tempo, nós vamos tendo algumas tendências degenerativas, como degenerações articulares, problemas bioquímicos, né? Faltam alguns hormônios. Então, a prática de exercícios físicos, elas beneficiam a melhora da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. O Pilates é uma coisa e Yoga é outra, ou não? Pilates é uma coisa totalmente diferente do Yoga. Tá. Tem elementos em comum, mas mesmo esses elementos em comum possuem diferenças. Como assim? No Pilates existe uma respiração muito peculiar.
Tá. que visa uma ativação da musculatura profunda que estabiliza a coluna vertebral, Tá. na região lombopélvica. No yoga existe também a respiração, mas essa respiração do yoga, ela possui maior maior quantidade de respirações. Então, se pegar o Hatha Yoga, tem 16 respirações, e essas respirações, todas elas visam, por exemplo, a pessoa melhorar o seu foco atencional. Então, qualquer respiração que você faça, você vai melhorar o seu foco atencional. Então, você vai conseguir ativar mais o seu sistema nervoso parasimpático. Com isso, você vai ter um foco atencional maior naquilo que é necessário. Então, a agitação mental ela é diminuída. Isso com a respiração. Se o Pilates trabalha a respiração, se a pessoa tem... se ela é direcionada a prestar atenção na respiração, assim como nos movimentos, ela também vai ter esse foco atencional direcionado. Ou seja, a respiração é um elemento em comum, mas tem as suas diferenças. Com relação aos movimentos, o yoga propõe posturas estáticas e um certo tempo de permanência nessas posturas. O Pilates, por sua vez, ele no estúdio, assim como também no Pilates solo, ele não tem as posturas estáticas. São sempre movimentos que são sugeridos dentro do método. Mas parecido com uma musculação. Para quem não conhece. O Joseph, quando ele elaborou o Pilates, como ele tinha uma vivência, ele foi pugilista, ele tem uma vivência no circo, ele tem uma vivência com balé, ele casou-se com uma pessoa, ele casou-se com a Clara, mas ela não é que ela era bailarina, mas eles atenderam muitas pessoas em Nova York que eram da dança, então tem coisas do balé, tem coisas de algumas modalidades. Sempre no Pilates a gente vai estar fazendo força, né? Mas essa força, ela não é realizada sem mais outros dois elementos importantes. Tem outros elementos, mas tem dois elementos que são importantes que eu quero citar agora. Ela não é realizada em detrimento de uma não contemplação da flexibilidade, da mobilidade articular, ou seja, a pessoa não vai fazer um movimento e vai ficar encurtada. É sempre estimulado que a pessoa faça a força, mas que ganhe essa mobilidade articular e também, e principalmente, que a coluna vertebral ela seja contemplada. Que esse foi o grande pulo do gato do Joseph, contemplar numa modalidade a coluna vertebral. Porque, por exemplo, quando a gente fala musculação, não tem esse trabalho, é isso? A musculação ela é muito boa. Se as pessoas que não querem fazer Pilates quiserem fazer musculação, eu acho que elas estão no excelente caminho. O Pilates ele também vai desenvolver força, ele vai gerar hipertrofia, mas ele é uma modalidade que vai contemplar a coluna vertebral. A nossa coluna vertebral ela é imprescindível para o funcionamento do nosso corpo, porque por ela passa a medula espinhal e ali está contido todo o sistema nervoso. Uma lesão na coluna ou vai proporcionar dor, ou então a pessoa vai, infelizmente, ficar paraplégica, né, no caso de lesões mais graves na coluna. Então, um bom cuidado com a coluna, proporcionando a ela os movimentos que ela realiza, né? Então a coluna ela faz flexão para frente, extensão, flexão lateral, torção, além de fazer movimentos combinados de flexão, por exemplo, para frente, flexão lateral, proporcionar esses movimentos com a coluna deixa ela mais saudável. Lógico que os movimentos têm que ser seguros e eficientes. Não vai querer fazer em casa, né? Assim, não digo assim, não é que não pode fazer em casa, mas sem orientação, eu quero dizer, né? Principalmente com sobrecarga. Tem dois componentes aí que são importantes. Se a pessoa for fazer movimentos com a coluna com sobrecarga e ela for leiga no movimento, eu não recomendo. E se a pessoa tem dores, e essas dores elas estão naquele estado agudo, que a pessoa está com muita dor, ela já virou uma coisa crônica, 3 meses com dor, essa dor não passa, eu sugiro que a pessoa busque algum auxílio, né, alguém que tenha uma capacitação para estar orientando ela. Não é uma coisa assim que, tô com dor aqui, vou fazer para ver se não vai resolver, né? Não necessariamente vai resolver, pode ser que gere mais dor, ainda mais se, por exemplo, é comum as pessoas hoje em dia, devido a, né, a gente está com uma tecnologia sensacional,
né? Cada vez as IAs aí estão presentes, é formidável. As pessoas às vezes trabalham hoje em dia 2 ou 3 vezes em casa, sem contar as pessoas que trabalham o tempo todo em casa, sentadas. Eu atendo diariamente pessoas com dores lombares. Tá. Né? Então, assim, a posição sentada para trabalhar é a única, talvez seja a mais cômoda, mas ficar o tempo todo sentado geralmente gera dor. É cômodo, mas é relativo, né? Exatamente, depende. 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 Eu já trabalhei muito tempo sentado, hoje em dia não mais, né? Mas alguns trabalhos exigem que a gente passe horas na frente do computador. Por exemplo, edição de vídeo é um ótimo exemplo. Quem tá assistindo aí que trabalha com edição de vídeo sabe que, edição de vídeo, manipulação de imagens em geral no computador, a gente perde horas no computador. E é um negócio que a gente foca ali, eu mesmo às vezes foco ali e esqueço do mundo. Sim. Ficou horas ali. Só que o ideal é que faça intervalos, né? Que levante, que se movimente. Exatamente. Então, inclusive é isso que eu sugiro às pessoas. Trabalha 40 minutos, levanta um pouquinho, estica, só da pessoa levantar, ir tomar água, voltar, isso já ajuda bastante, né? A posição sentada, como eu disse hoje em dia, eu ia falar do famoso nervo ciático, que a gente falou de alongamento. Então as pessoas às vezes quando tem uma dor, né, no ciático, que é aqui na base da coluna, de um dos lados, a pessoa alonga e causa aquela sensação de conforto, de alívio. Porém, se a gente faz um alongamento e acaba comprimindo o nervo, procurando sempre esticá-lo, quando o sinal for recuperado, né? Quando o fio desencapado encapar de novo, né? Daí a dor vai surgir, o sinal vai voltar e a dor vai vir um pouquinho mais acentuada. E pode virar um ciclo, né? Porque vira um ciclo. A pessoa alonga, melhora. Estica, na verdade, né? Não é nem alongar, acho que é a palavra. Dá uma esticada, melhora. Aí depois vem a dor, estica de novo. E ela acha que vai melhorar. Acha que vai melhorar e não melhora. E vira um ciclo vicioso, vai cada vez piorando mais. É necessário fazer movimentos que são simples, mas precisa entender o que aconteceu ali na região. Às vezes acontece uma inclinação da pelve, então tem que ser realizados movimentos para que se realinhe a pelve ali ou se fortaleça a musculatura profunda que estabiliza essa região. E todo esse tipo de trabalho você faz? Sim, esse tipo de trabalho eu faço. Pessoa que de repente trabalha em escritório, muito tempo na mesma posição. Não necessariamente escritório, né? Porque o escritório acho que é o que mais a gente lembra. Em casa mesmo. Por exemplo, manicure. Manicure. Manicure, cabeleireiro. Sei lá, tem várias profissões que a pessoa fica o tempo todo numa posição só ali, né? É verdade. Eu atendo diariamente pessoas as mesmas pessoas que semana passada estiveram comigo, essa semana elas vêm e falam, hoje eu tô com uma dor aqui. Ficou muito tempo sentada? Eu fiquei muito tempo sentada. Hoje eu atendi uma pessoa que ficou no domingo, sábado e domingo, maratonando série. Ela maratonou uma série e ela estava com dor, uma dor pontual, não irradiou ainda, não desceu a dor, pontual ali da onde sai o nervo ciático. Então ela ficou muito tempo na posição, a pelve dela inclinou, tive que fazer um trabalho. Você que está na sua casa nesse momento. Assistir série pode dar problema de dor também. Desde que você fique numa posição se tiver que assistir desfavorável. A série, sabe um jeito bom de assistir série? Na esteira. Depende do tempo da série, né? Põe a esteira lá, põe a televisão, liga a esteira, fica caminhando na esteira ali e assistindo a série. É uma boa opção, né? Ou não? É uma boa opção. Existem esteiras modernas hoje aí, né? Dos fabricantes que já vem com televisão, conexão à internet. A minha esteira é da época da pedra ainda. A minha esteira precisa pôr carvão. Aí ela funciona com vapor. Mas eu ponho na frente da televisão. E ainda tem que pôr um pedaço de comida, uma comida na sua frente. Tem que pôr um pedaço de comida na minha frente. Eu vou perseguindo a comida e eu ponho a série, eu ponho o Masterchef. Aí eu fico perseguindo. Fico perseguindo a comida ali. Mas deixa eu insistir um pouco na questão que a gente falou até agora há pouco, a pessoa com mais idade. Porque a gente imagina as pessoas com mais idade, conforme a idade vai chegando, a mobilidade vai diminuindo. Você faz pilates e yoga também, né? Você trabalha com os dois, ou não? Faço trabalho com os dois, mas são trabalhos
independentes. Diferentes, né? São duas coisas diferentes. A gente já falou sobre isso. Mas assim, o Pilates ou o Yoga são recomendados para essas pessoas que estão com a mobilidade reduzida por conta da idade? Isso ajuda? Se for por conta da idade, então quando a gente chega naquela coisa da terceira idade, ou do idoso, ou da melhor idade, dê o nome que quiser, mas quando a pessoa começa a perder essa mobilidade por conta da idade, a capacidade física principal que deve ser desenvolvida, principal e prioritária, é o desenvolvimento da força, é o ganho de massa muscular. Eu não recomendo uma pessoa que está nessa perda de mobilidade dar prioridade a fazer yoga. A pessoa tem que fazer força, tem que ganhar força. Por quê? Geralmente não, a gente vai tendo uma degeneração das articulações. Então é comum a pessoa ou ter uma dor no joelho, ou não é bem comum a pessoa ter uma degeneração no quadril, nas vértebras da coluna vertebral, uma dor no ombro, enfim, nas articulações. E para que essa dor suma, é necessário que haja um bom fortalecimento dos músculos que estabilizam localmente essa articulação, que estabiliza globalmente essa articulação e também fortalecer os músculos que dão mobilidade, que dão movimento para o corpo. Então eu recomendo que a pessoa faça força. No caso, eu recomendo que as pessoas façam o Pilates, no caso. A indicação é o Pilates. É o Pilates. No caso que a pessoa já está com uma idade mais avançada ali e começou a sentir que já não está mais... Agora, assim como toda regra tem a sua exceção, né, existem pessoas que atingem uma certa idade que elas, geneticamente, elas têm uma força que é ali na curva, lá no alto da curva ou acima da curva. Essas pessoas, é recomendado fazer yoga nesse caso? Pô, sim. Ou um trabalho conjunto? Legal. Mas assim, as pessoas que têm essa defasagem de força devido à idade, vai desenvolver a força. Entendi. Senão ela vai perder massa muscular. Não é receita de bolo. O ideal é Exatamente, que a pessoa te procure. Pedro, não tem receita de bolo. Pode entrar em contato no Instagram, não? Pode mandar direct no Instagram? Pode mandar direct no Instagram, sim. Aliás, quem quiser vai conversar com a Alessandro no Instagram, mas quem quiser e tiver interesse no trabalho dele aí, é um endereço super fácil. Rua Clélia, né? Rua Clélia, Rua super 597. Rua Clélia 597. Sala 3. Sala 3? Isso. É uma rua super conhecida aqui na Zona Oeste. Quem é da Zona Oeste conhece, sabe. Rua Clélia é ponto de referência. Estamos aqui próximo do Sesc Pompeia. Então, quem quiser vir aqui no estúdio, quem estiver pensando, mas será que é longe? Não, gente, é na Rua Clélia, molezinha. Tem trem perto, tem ônibus, tem tudo. Tem estacionamento, né? Tem tudo. Tem também. E eu te perguntei agora há pouco, eu fiz até uma brincadeira do meu filho Gustavo que machucou o joelho e tal, mas a pessoa que tem algum tipo de lesão, mas uma lesão na coluna, porque a gente falou, a lesão do Gustavo no joelho, mas existem lesões na coluna que o seu trabalho pode ajudar ou não? Sim, tem. Tem. Em média, assim, em média não, quero dizer, rotineiramente, as pessoas aparecem ou com protusão discal ou com hérnia de disco. A protusão discal ou hérnia de disco diz referência ao disco intervertebral, ou seja, que está entre as vértebras da nossa coluna. A nossa coluna vertebral é composta de 33 vértebras. Dá para mostrar nesse aqui, não? É composto de 33 vértebras. Eu já falo um pouco mais sobre esse esqueletinho aí que eu trouxe. Tem 33 vértebras. Mas é como se fosse um disquinho que fica no meio. Isso, aqui. Entre cada vértebra. Entre uma vértebra e outra vai uma borrachinha. Isso. A protusão, esse disco ainda ele não saiu para fora, mas a pessoa sente um certo desconforto. A hérnia de disco é quando esse disco já saiu para fora, já se consolidou a lesão. Então é necessário fazer um trabalho de estabilização inicial da coluna vertebral, né? Deixa eu levantar aqui e mostrar algumas coisas relacionadas à coluna. Bom, então aqui a coluna ela inicia na base do crânio e vai até a pelve, né? A nossa coluna, a ciência dividiu ela em algumas partes. Nós temos 7 vértebras na cervical.
nós temos 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e temos o sacro, que não tem mobilidade, é composto por 9 vértebras e uma pontinha aqui embaixo, que é o cóccix. As dores que mais aparecem para mim são as dores na região lombar da coluna. Lombar é isso aqui. E na costela? Quando 2 vértebras para baixo, aqui ó, não, uma vértebra aqui para baixo tá aqui, essa aqui é a lombar, a primeira da lombar e as 5 vértebras aqui são da lombar. Tá. Esse esqueleto, para trazê-lo aqui, eu dei uma entortadinha nele. Por quê? Ele, se eu arrumá-lo, ele vai ficar com alinhamento, entre aspas, anatomicamente perfeito. Tá. Que a anatomia concebeu como se fosse um esqueleto perfeito. Só que eu até hoje não conheci uma pessoa, né? Eu vejo, faço a avaliação, vejo como que tá. É porque uma eu não pessoa fui que fazer uma tenha... avaliação contigo lá ainda. Se eu for, você vai ver que o meu esqueleto é perfeito. É Tudo ótimo. em mim é perfeito. Bom, vai ser o primeiro, eu vou fazer questão de contar para todo mundo. Mas é normal a nossa coluna ter esse formato de S. Tá. É comum a nossa, eu não sei se dá para o pessoal reparar que a nossa pelve, que é essa região aqui, ela seja um pouquinho rotacionada. Não é incomum isso também, e nem que ela tenha inclinações, até mesmo devido a essa escoliose aqui, que é S na coluna. Esquece na coluna, chama escoliose. Escoliose. Além disso da escoliose, que não é uma curva, a gente vai dizer, natural, mas que a maioria das pessoas tem, a gente tem curvas que são naturais e que são boas para nós, que são fisiológicas. A gente tem a curva lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar, uma cifose no sacro, o nosso cóccix tem uma leve lordose. Bom, como eu disse, a maioria das pessoas, elas vêm com dores lombares, principalmente na última vértebra aqui da nossa lombar. Se a gente reparar aqui do ladinho, ela é uma vértebra muito espessa. Aliás, as vértebras da nossa coluna lombar são as mais espessas em relação ao resto da coluna, as demais vértebras. Aqui, na base da nossa coluna, se a gente tiver uma visão frontal, tem uma espécie de bico. E o platô que essa vértebra está repousada é muito menor do que a grossura dela. Então a instabilidade nessa região, ela é mais presente. A gente precisa ter uma boa estabilidade aqui na região, além de uma boa mobilidade, para que a gente acabe não, por exemplo, pinçando o ciático, que justamente sai entre a 5ª vértebra da lombar e a 1ª vértebra do sacro, entre L5 e S1, como a gente chama, né? Então, quando há uma inclinação acentuada, dá uma pinçadinha no nervo de algum dos lados ali e a gente acaba sentindo dor. Então, trabalhar a estabilidade, o fortalecimento da musculatura profunda dessa região e dos músculos antigravitacionais que aqui estão envolvidos também é importante. Isso, a pessoa que pratica o exercício regularmente já vai fortalecer toda essa parte, né? Ela vai fortalecer toda essa parte dependendo do tipo de exercício. No Pilates, sim, ela vai acabar fortalecendo. Então, a pergunta é assim, que a pessoa que faz exercício regularmente, o exercício que foi indicado, vai procurar o Alexandre vai dizer assim, no seu caso, você faz o exercício X. A pessoa que já tem essa regularidade no exercício, ela acaba sentindo menos dores, assim, via de regra, do que as pessoas que não praticam exercícios. Pedro, eu atendo tem pessoas que fazem aula comigo há 15 anos. Tá. Tem pessoas com 14. Eu tenho um público que está comigo há bastante tempo, né? E além das pessoas mais novas, eu não tenho uma pessoa que chegou com sintomas, né, e não melhoraram, né? O que eu tenho são pessoas que, devido ao trabalho, elas vão na sessão da terça com dor, saem sem dor, daí na quinta só melhorou um pouquinho, se eu sentindo um pouco, daí melhora, daí eu mando mensagem na sexta, tô sentindo nada, no sábado tô sentindo nada, no sábado não senti nada, daí chega na terça-feira, tô melhor, mas ainda tô com um pouquinho de dor, ou seja, o trabalho, o dia a dia da pessoa interfere diretamente, né? Mas o ganho, a melhora de bem-estar da pessoa, o alívio das dores, eu garanto, né? Entendi. Porque não tem como é uma evidência empírica
minha, mas que academicamente já está comprovado. Não tem como dizer que vai zerar a dor se o que provoca a dor a pessoa continua praticando também, né? Exatamente. A pessoa que Exatamente. Mas que ajuda. Ajuda. Você recomenda. Eu recomendo, com certeza, eu garanto o alívio da dor. A pessoa deixa de sentir dor. E não só relacionado à dor, sabe, Pedro? Porque é isso que eu ia falar agora. Além da... Vamos, porque a gente tá pensando só assim, ó. Se você sente dor, vai lá procurar, mas não é só pra quem sente dor. O exercício que você ajuda a pessoa a praticar, que você ensina a pessoa a praticar, de uma maneira geral, melhora a qualidade de vida das pessoas. Exatamente. As pessoas que praticam Pilates, elas gostam porque há uma variedade grande de movimentos. Lógico que existe uma progressão de acordo com o nível de condicionamento, a desenvoltura da pessoa na sala, né? Tá. Então a pessoa vai progredindo, mas ela consegue, através da prática, ir melhorando o seu condicionamento físico e ganhando força, flexibilidade e se percebendo a melhora de vários fatores da sua vida. Então, melhoria do sono, alívio das dores, ganho de força, ganho de flexibilidade. Você comentou há pouco das pessoas mais velhas, eu sempre brinco que algumas pessoas chegam para mim e não conseguem cruzar a perna em cima para amarrar o sapato. Depois de um mês a pessoa já está conseguindo. Eu faço esse teste com as pessoas, né? Então, a melhora dos movimentos funcionais do dia a dia, eles existem, eles acontecem. Além disso, né, a prática do Pilates e de outros exercícios físicos também vão contribuir para outros fatores, como melhora do diabetes, melhora da hipertensão arterial, melhora de condições mentais e emocionais, porque o exercício físico ele vai gerar neurotransmissores e hormônios que estão diretamente relacionados ao bem-estar, como a serotonina, a dopamina. Então a gente olha uma UPA, aquela fila grande das pessoas indo pegar medicamento para diabetes, para hipertensão, com dor, e gastando dinheiro com isso. E não é só gastando dinheiro, porque o exercício físico não garante que a pessoa vai viver mais do que quem tem uma vida, entre aspas, desregrada, né? A medicação acaba tratando o sintoma, né? Exatamente, mas o dia a dia da pessoa vai ser muito mais satisfatório, vai ser muito mais prazeroso. O foco da pessoa não vai estar sendo deturpado, digamos assim, pela dor. Essa dor. A pessoa vai ter uma mente mais livre do que a dor proporciona a ela, do que a doença proporciona a ela. Então é essa melhora que o exercício faz. Então eu vejo a UPA, que a gente tem uma UPA aqui próxima da Vila Ângelo, sempre cheia, com as pessoas pegando medicamento. Eu falo, gente, é desperdício. Se as pessoas investissem nelas, é um ganho tão grande, mas que cada um tem o seu momento, né? Tem o seu processo de descoberta aí. Tem idade mínima para começar? Ou quanto antes melhor? Para praticar exercícios não tem idade mínima, né? Criança faz força desde cedo e tem que fazer força, se mexer, brincar, enfim. O Pilates tem uma questão do tamanho dos equipamentos, né? Então, se no caso o adolescente ou a criança, enfim, tiver um tamanho adequado para estar praticando, a modalidade tem que se adequar, assim como se adequa a outros perfis, a outros públicos, àquela criança, né? Mas eu já vi crianças fazendo musculação, desde que, por exemplo, essa musculação seja feita com uma carga leve, um exercício, até a musculação é recomendável. Lógico que tem outras coisas muito mais legais do que a musculação para uma criança estar fazendo, né? Mas o exercício físico ele é bem-vindo, em qualquer idade. Se a pessoa quiser te procurar para entrar fazer o exercício contigo lá, não tem uma idade mínima? Ou se você trabalha com uma faixa etária a partir de quantos anos? A partir da adolescência. Criança, eu não consigo trabalhar justamente por essa questão dos equipamentos, né, de uma adequação. Então,
A partir da adolescência, daí a idade máxima que eu atendo, nossa, a última senhora mais velha que eu tinha era de 92 anos. 92. Hoje a Mas mais velha acho que tem 86. Mas não foi um limite que você colocou. Se a pessoa não foi. com 95 chegar lá, você atende também. Atendo também, Tá atendo. certo. Então, esquecemos de falar alguma coisa? Não, Pedro, eu acho que não. Eu acho que falamos bastante coisa. Algum recado, alguma coisa que você quer, uma mensagem que você deixar pra alguém? Eu acho que as pessoas, a gente tem que aprender, né, a ter uma vida com saúde, com bem-estar, a desfrutar tudo que o nosso corpo ele proporciona a gente, né? E desfrutar de tudo esses bens materiais, o conforto do bem material também oferece a gente. O que a gente não pode esquecer também é de buscar a gente se desenvolver emocionalmente, se desenvolver até mesmo mentalmente. Eu acho que a busca dessa integridade com o corpo, por exemplo, desse autocuidado, nos auxilia a gente ter um foco atencional para como nós estamos gerindo as nossas emoções, por exemplo. Porque eu atendo diariamente pessoas que chegam com algum tipo de estresse emocional, devido a N motivos. Tá. Como eu disse há pouco, a prática do exercício, como ele vai acabar mexendo com o sistema nervoso parasimpático, então toda aquela agitação mental ela é atenuada, né? As pessoas saem mais felizes da sala, né? Mas essa busca, ela pode ser transportada para o dia a dia. O que eu quero dizer com isso é que além de buscar a integridade corporal, ela vai impulsionar também para a gente buscar essa integridade emocional, essa integridade mental. Então, a gente tem que se dedicar ao trabalho, em frente ao computador, por exemplo, dentro de casa, sentado muito tempo, mas a gente não pode ser negligente com o nosso corpo, com as nossas emoções e nem com a nossa mente. Hoje em dia a gente tá... O mundo tá tão... As pessoas estão tão estressadas, né? Estresse de uma maneira geral, assim, eu falo, né? Mas eu digo, são tantas cargas emocionais ali que a gente traduz genericamente em estresse, mas são casos diferentes ali dentro de emocionais que, através da prática do Pilates, a pessoa vai atenuar também, né? Vai melhorar. Vai melhorar. Com a prática de exercícios físicos em geral, a pessoa já vai sentir uma grande melhora, até mesmo sob o âmbito